Boa tarde a todas e todos que estão conosco nesse final de tarde. É uma grande alegria poder receber vocês em mais um webinar comemorativo aos 31 anos da Unidade de Educação Infantil IP Amarelo, UEIA. Inicialmente, gostaríamos de agradecer aos parceiros e apoiadores deste momento formativo, a toda a equipe da UEIA, por pensar e fazer acontecer esse momento, a Universidade Federal de Santa Maria, pelo apoio nesses 31 anos de existência da unidade, ao Centro de Educação da UFSM, à Prefeitura Municipal de Santa Maria, ao Núcleo de Estudos e Pesquisa em Educação e Infância da UFSM, o NEPEI, ao Núcleo de Associação Nacional de Unidades Universitárias Federais de Educação Infantil, a ANUFEI, e ao Fórum Gaúcho de Educação Infantil. Antes de me apresentar e apresentar nossas convidadas, gostaria de comentar que o link com a lista de presença está na descrição do vídeo, sendo postado também com regularidade no chat. Eu, então, sou a professora Cláudia Ronef, professora na Unidade de Educação Infantil IP Amarelo desde 2015, formada em Educação Especial e em Pedagogia, pesquisando sobre educação infantil e educação especial, e me apaixonando pela temática da música e das artes na educação infantil, principalmente a partir desse momento pandêmico em que vivemos, e estarei mediando hoje o encontro com o tema Música e Pandemia, Limites e Possibilidades. E para dialogar conosco, temos o prazer em receber a professora doutora Dulcimarta Lemos Lino e a professora doutora Aruna Noal Correia. Dulcimarta é pianista, professora de música no curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Faculdade de Educação. Coordena o grupo PIA, que é uma reunião de alunos que realizam concertos e oficinas musicais em territórios educativos. É representante do FLADEM, Fórum Latino-Americano de Educação Musical, e coordenadora do Fórum Gaúcho de Educação Infantil. Tem 20 anos dedicado à música na Escola Pública Gaúcha. A Aruna é professora lotada no Departamento de Metodologia do Ensino do Centro de Educação da UFSM, pedagoga pela UFSM, mestre em Educação pela linha de Educação e Artes do PPGE da UFSM, professora em Educação pela linha, doutora em Educação pela linha de pesquisa em Estudos sobre Infâncias do PPGE-EDU, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vem desenvolvendo pesquisas sobre intervenção musical a tempo com crianças em risco psíquico. É integrante do Núcleo Interdisciplinar em Desenvolvimento Infantil, NID, da UFSM, integrante do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação e Infância, NEPEI, do Centro de Educação da UFSM. Professoras, então, sejam muito bem-vindas. Estamos muito felizes em recebê-las para esse momento de troca e construção de conhecimento. E gostaria de avisar ao público que nos assiste que, após a fala das professoras Dulcimarta e Aruna, teremos um momento para dialogar. Então, se você que nos assiste quiser fazer alguma contribuição, alguma pergunta, digite a pergunta no chat em letras maiúsculas para facilitar nossa visualização. Professoras Dulcimarta e Aruna, a palavra é de vocês. Pensando, no ventre materno e nesse nosso único sentido que permanece por toda a existência conosco, morremos com o último suspiro, musicalmente, então, e nascemos, somos concebidos, e nessa concepção que nos é feita, o único sentido que está aguçado dentro do ventre é a escuta. Para pensar a questão da pandemia, que num primeiro momento assola, achando que ia ser pouco tempo, e agora já estamos há quase um ano dessa pandemia, eu vou começar cantando para vocês algumas músicas que eu e as crianças compusemos, inventamos no dia a dia da sala de aula, e vou falar um pouquinho dessa questão que é a música em estado de encontro, e essas dificuldades que as virtualidades nos deram. Mas antes disso, eu queria dizer que a IP Amarelo é uma escola que mora no meu coração há muitos anos, por causa da Vivi, que é a nossa companheira de muitas e muitas caminhadas, a Viviane Cancian,
E eu já fui nessa escola, eu já estive nessa escola, eu já conheci as professoras dessa escola, eu brinquei nessa escola, e lá nessa escola também tive a honra de conhecer o professor Marcelo Schmidt e o seu extenso trabalho com música em Santa Maria, Jardim dos Cataventos e outros, eu não vou falar todos os títulos, que ele tem muitos livros, e queria dizer que a ideia é contribuir com um pouquinho do que a gente vem construindo aqui em Porto Alegre. Eu, como pesquisadora, trabalho na universidade, como fui muito bem apresentada aqui pelas gurias, inclusive obrigada a Camila, a Vivi e a Glaucia, que tiveram comigo aqui com a maior paciência, nos ajudando nas questões técnicas. E queria dizer que, assim, para mim, Santa Maria mora no meu coração, porque tem uma amiga muito querida ali, que é a Cláudia Belloc, que foi a primeira pessoa a pensar em pedagogia e música. Depois conheci a Aruna, e todo esse trabalho encantador que ela tem construído há muitos anos com os bebês. E eu acho que a coisa que realmente, sempre quando eu lembro de Santa Maria, é o Pandorga da Lua, que vocês devem conhecer, mas a maravilha do Gilberto Freire, e esse trabalho, porque nós viajamos pelo Sesc Brasil, nós compunhamos uma música com a plateia e tinha o show do Pandorga, então foi muito bonito. Vou começar com uma música chamada Dentes. Essa música foi composta pela Natália, basicamente pela Natália, de 4 anos, e pela Laura. Então, elas estavam na sala de aula, nossa sala de aula, e quando eu estou falando com esses alunos e essas histórias que eu vou contar para vocês, eu sou apaixonada pela escola, e então nós temos uma pesquisa em 3 escolas, 2 públicas e um que é um ateliê de música, onde nós temos diferentes músicos trabalhando, onde temos diferentes crianças que vêm também à escola para brincarem com sons, e onde a gente consegue, então, desenvolver a pesquisa desde 2008, que é criar o barulhar. Barulhar quer dizer brincar com sons. E ao longo desse encontro agora eu vou falar um pouquinho sobre isso. Vou começar. O que acontece? A Laura já tinha um irmão que tinha... A Laura tinha 4 anos e o irmão dela tinha 2. E a Natália chega na aula e diz, tá toda chateada porque ela vai ganhar um irmão. E ela comenta, o meu mano vai nascer sem dente. E a Laura diz, mas o meu já tem 3 dentes. E a partir daí, eu começo a ouvir essa brincadeira das gurias e começo a improvisar isso que eu estou fazendo para vocês no piano. E nós vamos cantando. O meu mano vai nascer sem dente, o meu já tem 3. O meu mano vai nascer sem dente, o meu já tem 3. Todo dente cai um dia pra nascer o permanente. Não se esqueça de escovar, senão o bicho da cárie vai pegar. Isso aí vem o Eduardo, o Marcelo e acabam essa música. A gente fica quase 2 meses pensando nisso, trabalhando, e no final, então, acabamos compondo com as crianças. O que quer dizer compor com as crianças? É justamente a gente poder estar com as crianças, ouvindo, escutando, mas especialmente nos encontrando. Porque, como a Aruna diz, a música é presença, ela é vínculo, e a música é tocar. Tocar a escuta, tocar o corpo no mundo. Isso não se separa. E a infância vai nos carregando. Bom, essas gurias tinham exatamente 4 anos, hoje elas estão com exatamente, foi em 2016 que nós fizemos essa música, e hoje elas estão com 8 para 9 anos. E na pandemia, ficamos criando outras músicas, e eu vou cantar para vocês a música que elas cantam hoje, para a gente começar a refletir o que é a música na pandemia e a importância desse movimento que é estar nas sonoridades, estar barulhando, que é brincando com sons, para que a gente possa, então, compor composição, como diz a nossa querida Bianca Cardoso de Oliveira, ter posição enquanto docente para essas músicas que passam pelo cotidiano da nossa escola, e muitas vezes a gente deixa elas adormecidas. Tô com o saco cheio de fofoca, chega de coisa maluca. Tô com o saco cheio
de coisa maluca. Quero tirar férias no Havaí, deitar na rede, comer açaí. Quero tirar férias no Havaí, deitar na rede, comer açaí. Sai na minha frente que eu quero passar, vem geral com a gente pra gente se divertir. Sai da minha frente que eu quero passar, vem geral comigo pra gente se divertir. Tô com um saco cheio de muvuca, chega de coisa maluca. Quero tomar banho de espuma, sem ter maldade nenhuma. Quero tomar banho de espuma, sem ter tarefa nenhuma. E elas vão compor. O que a gente pode pensar disso? Com 4 anos, a música era presente. Com 9, 8 para 9 anos, a música continua presente. E esse jeito de inventar, um pedacinho que eu estou mostrando para vocês, que é a canção. É a música que tem uma letra, que carrega junto consigo uma fala que vem da oralidade, ou como as crianças gostam de conversar, das histórias de boca, eu quero música de boca. Música de boca é essa música que tem letra, essa música que nos convida a pensar com as palavras. É uma música que pode ser um palavrão, paralelepípedo, porque exige inconstitucionalissimamente um palavrão, que é uma palavra muito grande. Quantos e quantos dias nós assistimos os nossos alunos brincando com os sons e exercitando esse gesto poético que é estar no mundo. E simplesmente encarar, incorporar ou encarnar do próprio Merleau-Ponty esta formação que exige um exercício, que exige que o corpo fale 1, 2, 3. O paralelepípedo, para sair bem, precisa ser falado muitas vezes. E muitas vezes as crianças falam. Então, quando a gente está falando assim, sobre o barulhar, que é essa ação da criança, que não separa fronteiras, o barulhar une. Quando eu prego barulhar, estudo barulhar, os processos de escuta e criação musical na atividade barulhar, são justamente a gente brincar com 3 grandes riscos, né? Porque o barulhar é eu me entregar a um risco. Quando, por exemplo, eu estou com esse colar aqui, né? Eu posso simplesmente me lançar a sensibilidade de tocar esse colar, feito de tampinhas, né? Ouvir esse colar soar, e a partir dessa escuta desse colar, eu ir ouvindo esse som e fazer barulho, provocar barulhos. Ou seja, fazer o meu corpo estar disponível à escuta. Porque as crianças fazem barulho porque elas têm o desejo de escutar o mundo. Elas não fazem barulho para afrontar a nossa ordem adulta ou para nos incomodar. Elas fazem barulho porque as crianças têm uma curiosidade por entender o mundo, por fazer perguntas sobre o mundo. Mas, para isso, é necessário que elas encontrem um ambiente dentro da escola e da família também, é claro, que possa impulsioná-las, que possa acompanhá-las, que carreguem com elas. E aí eu vou me lembrar da minha infância. Na minha infância, o meu pai era um jogador de futebol. Eu adorava jogar futebol. E ele, como ele tinha algumas contusões, algumas coisas, ele tinha um massagista. E o massagista dele, que ia 3 vezes por semana lá em casa, ele era o compositor da escola de samba da minha cidade. Eu sou de uma cidade muito encantadora, aqui no Rio Grande do Sul, chamada Montenegro. Hoje eu vivo em Porto Alegre, eu tenho minhas filhas aqui, mas eu amo Montenegro, adoro a cidade do interior. E nessa cidade, inclusive, tem um professor de música aí, o professor Tita, que trabalha na Universidade Federal Santa Maria, fizemos muitas aqui. Um compositor esse, cada vez que ele acabava uma massagem, ele pegava o violão dele e ele tocava vários sambas, várias músicas, e ele sempre dava de presente, de aniversário, uma música para cada um de nós, da nossa família. E eu vou cantar para vocês essa música, que faz parte da minha infância,
para que vocês entendam que essas músicas que marcam a infância da gente são músicas que ficam tatuadas no nosso corpo. E essas músicas e essa brincadeira, porque o Alazão, que era o nome dele, o Alazão não tocava aquela música para fazer um show. Ele tocava porque depois da massagem, ele tomava uma cachaçinha e fazia nós dançar. E nós adorávamos, somos uma família grande. Meu pai, a minha mãe, o Alazão, o seu João também, que vinha, tadinha, que gostava de cuidar do jardim, e as minhas 4 irmãs. Então, aquilo ali já era uma festa. E eu me lembro a música que ele fez para mim, que era assim: Marta, ó Marta, aonde está você? Jacilene, ande Liege, procuram tanto por você. A Jacilene, a Ande e a Liege eram minhas irmãs. Vem depressa, o papai vai sair. Vamos participar das férias, ó Marta, na Nova Tramandaí. É isso aí, na Nova Tramandaí, é isso aí. É muito lindo, que era um sambinha, né? Marta, ó Marta, aonde está você? Isso é a minha canção que ele fazia para nós. E nós ia dançando e fazendo esse nosso carnaval. Esse carnaval, que é esse carnaval da escola. O carnaval que é encontrar com os corpos nos sons. A Aruna falava dos objetos sonoros do nosso entorno. A Aruna falava da natureza enquanto exploração. E eu vou falar um pouquinho desse corpo que guarda memórias. Então, se eu deixei de cantar, isso está tatuado na minha memória, e eu chego de, eu não tenho ritmo, eu não sei o som, professora, lá nos cursos de formação que a gente tem aqui na universidade, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Então, quando a gente se lança a cantar, a dançar, e fazer o que os africanos fazem, que não tem separação entre o brincar e o cantar e o tocar. Para as crianças é tudo junto. O barulhar, então, ele tem o primeiro risco, que é se lançar a sensibilidade de produzir barulhos. Tá? Tem o segundo risco, que é eu aprender as coerências musicais, ou seja, eu conhecer todas as músicas da tradição, da nossa civilização. E aí pode ser qualquer música, né? Existimos aqui, será que se destina? Pode ser Caetano Veloso, pode ser João Gilberto, qualquer música que faça a diferença na sua vida. No meu caso, foram as composições do Alazão, que fizeram presença no meu corpo e fizeram com que eu quisesse começar a compor, começar a tocar, começar a me envolver com isso. Mas também, além disso, é importante entender que quando nós estamos na escola, nós temos que servir um cardápio, nesse segundo risco que o barulhar faz. Então, quando eu vou oferecer um cardápio musical, eu tenho que pensar, bom, a música nutre. E na pandemia, nós vimos o quanto a música nutre. Todas as pessoas entendem que o vínculo, a presença se dá com essa companhia da música. E como vai dizer o Walter Ugumãe, o paraíso são os outros. O paraíso é essa música que nós podemos estar no coletivo. E por isso a música não é uma subjetividade individual de uma pessoa que é muito sensível e muito talentosa. Eu sou totalmente contra este conceito. A música, ela é coloquial, ela vive no cotidiano, ela está na realidade, mas ela nos convida a conjugar simultaneamente razão e emoção. Há pouco eu fui tocar a música do Alazão e eu errei, e vocês certamente ouviram que eu errei. Por quê? Porque para a gente estar em linguagem, estar tocando a música, eu tenho que estar no tempo da ciência, na afinação do diapasão. E, ao mesmo tempo, eu tenho que me entregar à imaginação criadora. E, ao unir teorema e poema, ciência e arte, razão e emoção, eu entendo o que é uma experiência linguageira. Uma experiência linguageira, que é esse começo que a infância inaugura, a minha primeira vez tocando, a minha primeira vez cantando, a minha primeira vez vem desses brincos. Eu aprendi
no colo da minha mãe, que eu aprendi no ventre da minha mãe, que eu aprendi na minha escola, que eu aprendi com meus professores. E se eu brinco com uma mão? Caranguejinho tá andando, caranguejinho tá andando, tá na boca do buraco, caranguejinha, tá na boca do buraco, caranguejinha. Eu sou jacaré boiô. Eu sou jacaré boiô. Sacode o rabo, jacaré, eu sou jacaré boiô. Eu tenho como professor que ter esses repertórios no meu corpo. Porque quando eu estou na escola, eu preciso nutrir as crianças com a música tradicional da infância. A música tradicional da infância não é apenas a música feita e produzida para crianças, como a música que Marcelo Schmidt faz, ou como a música que o Palavra Cantada faz, ou como a música que o Ricardo Freire faz. A música feita para as crianças é todo tipo de música. Se eu quero... Se eu vou ensinar chorinho para as crianças, eu não preciso fazer de conta que o choro vai ficar numa caixinha de música. Eu vou tocar o choro. Se eu vou tocar rap, eu vou fazer o rap. Se eu quero fazer o funk, eu vou fazer o funk. Manuel. São músicas de resistência. São músicas que têm a marca africana. O nosso chorinho tem toda essa marca do negro escravizado que vive nas senzalas no Brasil. E tudo que ele vai trazendo, desde o lundu, né? Todo mundo já viveu esse ritmo. Quem sabe a gente não sabe dar nome para eles. Mas essa vida desse ritmo do Brasil, nós temos que nutrir as crianças. Então, quando eu falei do primeiro risco do barulhar, que é se lançar a sensibilidade de tocar, eu simplesmente entro numa roda, entro na ciranda e saio dançando. E nesse sentido não tem certo nem errado. O importante é estar disponível ao outro. Hoje, as gurias, a Vivi, a Camila e a Gláucia, foram a coisa mais amada, que estão disponíveis ao nosso nervosismo de entrar, de organizar, de tentar. Isso é importante, sabe? Essa disponibilidade, essa acolhida, essa empatia. Então, eu estou no som. Eu não tenho que fazer agudo nem grave. Eu não vou trabalhar com conceitos. Como se fosse um discurso. Este é o dó, aquele é o ré. Dorme a cidade, resta o coração. Eu não preciso. Eu vou viver com as crianças essas músicas. E a partir dessas músicas que eu vivo, ela escolhe. Porque a música é um exercício político. A imaginação se ensina. Se ensina a criar e se ensina a escutar. Então, vivendo o segundo risco do barulhar, que é se apoderar de as músicas que toda a civilização fez, eu ensino as crianças a escutar a sua voz, a escutar a voz do outro. Isto sempre no coletivo, porque eu parto de uma realidade, que é estar com o outro e querer expressar com o outro uma organização dos sons e dos ruídos que estão ao nosso redor. E o terceiro e último risco que o barulhar coloca é justamente essa potência de eu explorar espaços de conforto improvisado. Então, quando as crianças fazem as suas músicas, quando elas criam as suas músicas, que pode ser uma música que seja para ir até ali, estou indo lá buscar meu chinelinho, já vou voltando para sentar no teu colinho. Não sei, essas músicas que elas brincam para rimar, a mosca comendo cereal, a mosca comendo cereal. Eu vi a Bíblia, comendo. Ou seja, essas brincadeiras com as palavras são brinquedos. Esses espaços de colocar o seu imaginário a compartilhar vida. Em pandemia, falamos tanto em vida, porque Beethoven nos diz que isso é morte. A quinta
Segunda Sinfonia de Beethoven, tu não precisa saber que o Beethoven escreveu essa música depois da leitura de um poema do Goethe, um outro alemão, onde ele coloca, quando o destino bate a sua porta, não há o que fazer. Também não precisamos eu ouço isso, já fico até com medo. Fico vendo uma assombração. Ou se eu pego uma parlema, lá em cima do piano tem um copo de veneno, quem bebeu morreu, o azar não foi meu. Quando eu brinco com uma palavra, com a criança ao colo, e com ela eu canto ao passo, ao passo, ao trote, ao trote. Pegou, eu estou vivendo o barulhar. E ao viver o barulhar, eu estou ampliando e fortalecendo o espaço de uma dimensão desse corpo. Uma dimensão que não tem fronteiras. Ela se articula com. Ela diz isto e aquilo. Não é como a Cecília Meirelles, ou isto ou aquilo. É isto e aquilo. Então, quando a gente pensa música para a infância, música para as crianças, ou a música na pandemia, é o momento da gente pensar que músicas fazem a nossa pandemia. O que a gente quer passar na virtualidade? Nós queremos nos comunicar com as crianças. Que plataforma musical seria mais interessante para a gente trabalhar com as crianças? E que tipo de vínculo é importante? E eu jamais vou esquecer que durante a pandemia nós estivemos trabalhando assim, sistematicamente, uma vez por semana, com a formação dos professores dentro da escola, de 4 escolas públicas aqui de Porto Alegre e uma em São Leopoldo. E o que foi super bonito que aconteceu? Um dia uma mãe disse assim, o bebê não entendeu nada, mas ela viu a professora e ficou muito feliz. Então, quando ela fala isso, eu me dou conta assim, desse vínculo que marca a presença e que mais do que representar ou significar, ele diz. Porque, como vai dizer o meu Conti, o corpo sabe antes de conhecer. Ao dar sentido a uma coisa, eu sei, e a gramática vem. Depois que eu resolvo perseguir esse conhecimento. Então, quando eu fui brincando com as crianças com a música dos dentes, aquela frase que pareceu tão assim, meu mano não tem 2, eu já fui pegando o meu instrumento, que é o que eu sei fazer, que é tocar piano, eu sou pianista, e fui entrando em contato com as crianças. E as crianças foram comigo, em empatia, nós fomos conversando e construindo o nosso barulho. Estar com as crianças é um privilégio. Eu sinto muita falta de estar com as crianças na sala de aula nessa pandemia, porque as crianças vão nos interrogando. Elas fazem perguntas a si mesmas. Elas fazem perguntas para nós, elas fazem perguntas para os colegas. E essas interrogações que nos deslocam. E eu vou pedir agora para a Camila compartilhar, então, uma das questões que a gente fez durante a pandemia. Eu coordeno um grupo de pesquisa aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, chamado Escuta Poética, e nós resolvemos criar, então, um Instagram nesse grupo. E neste Instagram que a gente criou o Instagram para poder chegar nas professoras. Então, vocês vão poder ver, ela vai começar a baixar para nós. Todas as terças e quintas a gente posta. Hoje a gente postou a Lata Sônica, que é um grupo só de latas, muito bonito, de Montevidéu. Então, cada dia tem uma postagem que pode inspirar o trabalho da sala de aula. Tem a composição das crianças, tem composição minha, tem composição dos alunos, tem trabalhos que eu acho fundamentais. E eu queria chegar num lugar que é a rádio, né? O que é ouvir uma rádio numa época em que tudo vem pelo YouTube, tudo vem com a imagem? A Rádio Butiá agora, eu vou pedir para ela clicar aqui, não precisamos nem ouvir, só ver, tá? Porque, assim, gente, esse Instagram, a Rádio Butiá é a única rádio aqui da Latinoamérica que é pensada para nutrir a escuta de pais, crianças e professores. É uma rádio que é mantida no Uruguai e é mantida por um movimento que a gente faz parte também, que é o movimento da canção caribenha latino-americana. Então, esse grupo de compositores, músicos, professores e brincantes
que pensam em nutrir a infância e se dedicam só a fazer. Então, quando a gente fala assim da música, a gente pode entender que nós estamos sendo invadidos pela visualidade e que hoje em dia ouvir música está quase que sinônimo de ver no YouTube alguma animação. E aí o grupo Escuta Poética, enquanto resistência, cria podcasts, né, agora na pandemia, e criou esse Instagram, onde nós temos alguns vídeos, mas a maioria são músicas para a gente ouvir, para a gente deitar, para a gente cada semana se deliciar. Então eu quero agradecer a Camila que me colocou isso e queria compartilhar agora com vocês um podcastinho que vai estar sendo lançado amanhã na nossa Bienal do Jogo da Educação, aqui de Porto Alegre, da Faculdade de Educação, Escuta Amor. Eu me sinto muito agraciada com o nome, porque tem a ver. E aí a música vai ser Qual é Seu Problema? Pode descer, ver se tem Qual é Seu Problema aí. É na verdinha. A música é Qual é o Seu Problema? Essa música foi feita por Matheus, um aluno de 9 anos. E é muito lindo. Que ele fez essa música, o professor dele de violão tinha acabado de separar. E eles chegaram na aula, estavam fazendo um pedaço de uma aula individual para tocar violão. O Matheus tinha 8 anos nessa época. Conseguiu abrir? Qual é seu problema? Eu queria que tu abrisse para nós ouvir. Eu estou contando a historinha só um pouquinho, não dá play ainda. E aí o Matheus começa a inventar essa letra. Tudo que se vê na vida dá para resolver, né? Essa música acaba sendo o nosso carro-chefe. Foi uma música que foi feita pelo Matheus, junto com o professor dele, Felipe Narciso. E aí o nosso grupo, PIA, acaba fazendo esse arranjo na pandemia e coloca, e a gente está disponibilizando diferentes podcasts. Tá? Podcast que a gente chamou podcasting. Ao brincar com a palavra podcast, a gente começou a inventar podcasts e colocar cada um deles como se fosse uma trilha sonora. Então, agora vocês vão ouvir o meu querido aluno aqui da URGS, de Pedagogia e da Música, o Matheus Camilo está tocando piano. Nós temos na voz a Bianca Rodrigues e na bateria temos o Ponto. Fizemos na pandemia, cada um na sua casa e depois juntamos tudo, o Matheus juntou tudo para nós. Qual é o seu problema? Pode dar um play para nós? Vocês estão ouvindo bem? Pode ser um pouquinho mais forte? Tudo que se vê na vida dá pra resolver. Tudo que se vê na vida dá pra resolver. Tudo que se vê na vida dá pra resolver. Tudo que se vê na vida dá pra resolver. Qual é seu problema? A vida é tão bela. Tem plantas e flores. Melhor que novela. Leia em meus olhos. Então me diga O que você vê dentro de mim? Eu vejo o sol brilhando assim. tudo que se vê na vida dá pra resolver. Tudo que se vê na vida dá pra resolver.
qual é seu problema? A vida é tão bela. Tem plantas e flores, Melhor que novela. Lê meus olhos. Muito obrigado. Então me diga. Eu quero dizer para vocês que esse trabalho a gente faz com todo carinho para vocês. Ele não está no Spotify porque o Spotify é pago, mas ele está no SoundCloud. Nós vamos colocar aqui agora para vocês nos comentários. Acho que a professora Bianca, o pessoal do Grupo Escuta Poética que está presente, pode colocar para mim os endereços ali. Nós temos 2 endereços. No SoundCloud é justamente o endereço é podcastinho, tá? Que o pessoal já vai compartilhar com vocês. E nós temos o Instagram também, por favor, usem, abusem das músicas que estão ali, ótimo. E nós temos o Instagram, no Instagram é o @escutapoética, também está disponível, todas as músicas vocês podem baixar gratuitamente, todas elas disponíveis. E eu queria dizer para vocês, eu queria mostrar ainda, dentro do nosso Instagram, a gente tem uma coleção chamada Música, Pedagogia e Música, e vocês podem também acessar todos os vídeos, que são os trabalhos que nos inspiram para compor o dia a dia dentro da escola pública brasileira. Esses trabalhos foram feitos pela professora Bianca Oliveira Cardoso, pela professora Márcia Lago de Oliveira e pela professora Milene Compagno, junto das suas escolas. Será que tu consegue de novo ir lá no Instagram, querida? Desculpe que eu não tinha previsto isso. A Camila está me dando toda a força aqui. Eu vou mostrar onde é que tá, gente. Vocês vão no Instagram e lá em cima, bem em cima, antes de chegar nas bolinhas, tem uma coisa escrita Sway. Não, mais em cima. Mais aí. Estão vendo ali, gente, onde ela está apertando? Ó, vocês vão apertar o Sway. Pode apertar para mim, isso mesmo. Aí, quando apertar esse Sway, ele vai abrir os movimentos que a gente tem feito na pandemia. A gente inventou o Instagram na pandemia e estamos colocando realmente para vocês. Não, mas abre lá para a gente ver, meu amor. E a gente está disponibilizando todos os trabalhos que a gente tem feito dentro das escolas. Então, eu quero que vocês vejam onde é que está. Isso, aí vai passando para a direita, ali bem embaixo. Ó, aí tem a coleção Pedagogia e Música, pode passar. Pode passar. Aqui são 12 volumes, tá? Todos eles estão ali disponibilizados. Os trabalhos que a gente tem feito em defesa da educação infantil na pandemia. Aqui tem um livro que eu amo, vamos apertar o Arte Sonora aqui. Foi feito pela professora, volta um pouquinho, vamos apertar o livro. Arte Sonora, bem ali embaixo, isso. Esse livro foi feito, então, pela professora Márcia Lago de Oliveira, mostrando um pouquinho das músicas e do jeito de fazer música dentro da escola dela. Aí a gente pode ver o livro. Então, está disponível o livro só para vocês verem. Ó. Aí tem como fazer os idiofones, o que é um idiofone, por que fazer o idiofone, como esse trabalho foi feito dos painéis sonoros, como as crianças receberam, o que é a arte sonora que nós fizemos. A gente fez todo um trabalho lindo com os passarinhos. Gente, agora não, para mim todos os passarinhos sabiá. Agora descobri que no Rio Grande do Sul nós temos 5 tipos de tico-tico. Cada um canta diferente. E a coisa mais linda do mundo que a gente está fazendo, o conto do tico-tico no Fubá, né, do Zequinha de Abreu. E a gente inventou a historinha para contar para as crianças e colocou só os tico-ticos do Rio Grande do Sul. Gente, eu reconheço todos. Tem o tico-tico do banhado, tem o tico-tico cantor, tem o tico-tico do campo. Cada tico-tico canta de um jeito diferente. E esse tico é o tico-tico cantor, tá? Pirapapá, que ele canta bem parecido. Né? O sabiá canta tá, né? E aí é muito legal porque nessa escola a cozinheira, ela tem uma escuta assim, porque ela era do interior e ela conhece todos os passarinhos. Então foi muito legal que lá tem sabiá,
tico-ticos e bem-te-vis. Então, a gente fez todo um trabalho com as crianças para reconhecer, então, esses passarinhos. E aí, agora, a gente está inventando música com os passarinhos só do Rio Grande do Sul. E logo, logo, vocês vão ver no nosso podcastinho, que espero que esteja pronto até semana que vem. Vai ter a história do tico-tico no fubá, com os passarinhos do Rio Grande do Sul, e o tico-tico no fubá mesmo, a música Chorinho. E o mais legal é que, assim, a gente tem, ou tinha aqui em Porto Alegre, a Fundação Zoobotânica, e ela gravou um CD com os sons dos pássaros do Rio Grande do Sul. E aquele livro foi super importante para nós, porque as crianças também não veem só livros para crianças, elas se deparam com CDs que são feitos também para outras coisas. Isso aqui somos nós, né? Então a gente vai nas escolas, a gente trabalha com as crianças e a gente faz sempre um show uma vez por ano em cada uma das escolas que a gente trabalha. E nesse show as professoras todas cantam conosco e as crianças também. Porque a ideia é a gente conjugar coletividade. A música é para todos, a música não é para alguns. A música é para todas as crianças, para todos os professores. E nós, professores, temos a obrigação intencionalmente de fazer. Camila, tu é perfeita, nós não ensaiamos nada e ela fez tudo perfeito. Eu estou emocionada com a Vivi, a Camila e a Glaucia aqui. E agora, então, né, Aruna, vamos passar para o que interessa, que isso é conversar com vocês e estar aqui com vocês, tentando, então, pensar sobre a música na infância. Professoras Dulcimar e Aruna, então, já desde já agradeço as inspiradoras palavras de vocês. E para esse momento, eu gostaria de ver com vocês se vocês preferem fazer uma questão por vez, ou se eu posso ler um conjunto de 3 questões, por exemplo, e aí vocês respondem. Como que vocês preferem? Como for melhor para vocês, tanto faz para mim. Ok. Então, eu vou fazer um conjunto de algumas questões que talvez possam se entrelaçar, né, na temática, e aí a gente vai dialogando nesse sentido. Então, nós tivemos algumas questões. A professora Juliana Guelzer nos pergunta como podemos qualificar nossas ações relacionadas à educação musical com as crianças de 0 a 6 anos, nesse contexto virtual. Também, outra questão da professora Juliana professoras Aruna e Dulcimarta, o que vocês pensam acerca das músicas de comando? Música de chegada, para lavar as mãos, para o lanche, música de saída, ainda tão presentes na educação infantil. São 2 questões um pouco diferentes, mas como foi a mesma pessoa que fez, eu vou começar com essas 2, depois a gente dá sequência às demais. Aruna, posso responder uma coisa? Sabe que eu sou muito curiosa, eu fui olhar, né, o chat aqui. Angelita Machado me pergunta, Dulcimarta, como você descobriu a musicalidade presente em você? Aí eu queria começar com essa aí, porque depois eu vou me esquecer. Pode, à vontade, à vontade. Angelita, sim, uma coisa bastante importante, tá? Eu tenho uma mãe que era regente de coral e não sabia ler partitura, não sabia nada formal, e ela regia o coral da escola, e ela fez com que todas nós, na nossa família, fôssemos apaixonados por música. Então, eu acho, assim, que é muito importante, as pesquisas mostram, a Costa mostra, a Aruna já mostrou, o que é mais importante é que a gente consiga entender que a música, ela é coloquial, ela é cotidiano, ela está conosco. E a gente tem que entender que o capitalismo já morreu, que o individualismo também morreu, e que nós temos que cuidar da nossa música brasileira e das nossas músicas, e nos apoderar. Eu não quero saber se eu canto afinado ou desafinado. Quando eu estou com meu bebê no colo, eu invento milhões de músicas para eles e compartilho a música da minha boca. Eu brinco com o corpo. Eu fui uma criança que tive a sorte de ter avós muito presentes corporalmente comigo. Então, de pegar no colo, de não ter preguiça e não delegar para outras pessoas. Eu sou do interior, eu morei num quintal que era muito lindo, e eu pude brincar com a goiabeira da minha casa. Eu morava num sítio muito legal e eu tinha muitos amigos. Então, eu acho que isso aí é algo. E a musicalidade chegou para mim bem tarde até, porque quando eu fui fazer vestibular, eu não tinha nenhuma ideia para que eu ia fazer.
Eu já tocava muito bem piano e tudo, mas eu nunca imaginei que eu seria da música. E aí acaba que eu pensei, bom, o que eu vou fazer? A única coisa que eu sei fazer é tocar piano, vou fazer vestibular para música. Eu passei vestibular para música, fiz música, eu fui para Berlim para estudar piano, porque naquela época eu era uma pianista concertista. Quando eu estava lá, eu me dei conta que não tinha nada a ver aquilo, que eu não gostava daquilo, que eu sofria, que eu chorava, que não me fazia feliz, e pensei, vou desistir da música. E aí eu comecei a dar aula de música brasileira para algumas pessoas lá, que era uma música que eu sempre gostei de tocar e sempre soube tocar. E aí, o que aconteceu? Me transformei numa professora de música muito feliz. Porque eu gostava mesmo era de ser professora de música, de convidar os outros a estarem comigo. Então, aí eu encontrei esse caminho. Então, eu te digo assim, como é que é o nome dela mesmo? A Mari... Angelita. A Angelita, tá? Angelita, eu acho que isso foi a minha paixão. E eu acho que a minha família tem muita culpa nisso, porque nós, assim, éramos muito sabedoras, muito. Eu e minhas irmãs. Então, a minha mãe dava tarefa para nós. A tarefa era monta um show para amanhã, monta um show para hoje. Era a única coisa que a gente ficava quieta. Então, a gente ganhava muitas tarefas, tipo no Natal. No Natal, a gente apresentava um show para a família no dia 24, né? Mas a gente ensaiava todo mês de dezembro, que nós entrávamos de férias em novembro, minha mãe e meu pai, coitados, continuavam trabalhando. E a gente ficava montando o show e apresentava para os meus pais. E meus pais chegavam e faziam uns cortes, assim, proibiam algumas coisas. A gente, às vezes, fazia umas fantasias que meio indecente, com uma maquiadora, umas fitas grampeadas, e a gente inventava cenário, era muito legal. Então, acho que essa vida na família foi muito importante. E na minha cidade eu tenho a melhor escola de música do Brasil, que é a Fundarte, hoje é o UERGS. E eu tive a sorte de, na UERGS, receber, assim, ter aula com pessoas como o Nelson Freire, a Madalena Tagliaferro, que era um núcleo muito importante da Funarte. Então, a gente recebia, eu tive uma formação, eu diria hoje, maravilhosa, sem saber, numa cidade do interior, e ela toda gratuita. Então, foi muito importante isso na minha formação, estar morando em Montenegro, né? Então, agora, desculpe. Uhum. Eu acho que... Pode falar. Cláudia, só queria um pouco, né, isso que a Dulce traz nesse momento é uma importante reflexão com relação às experiências sonoras, as experiências musicais que se tem desde muito pequeno, né? Eu acho que isso é marcante na narrativa que a Dulce acaba de nos fazer e que realmente é maravilhosa. Pensar o quanto nós estamos inserindo essa musicalidade, essa exploração dos sons, possibilitando que as crianças ampliem esse repertório musical desde bem pequenos. Então, acho que isso é uma das missões centrais nesse momento. E aí eu acho que já responde um pouco da pergunta da Ju, né, nesse momento, de como qualificar as nossas ações, independente de onde a criança estiver, este contexto precisa olhar para o sonoro, daquilo que a criança comunica através do que ela produz, seja de um ruído, seja de bater em alguma superfície. Insistentemente, a Dulce falou algumas vezes na sua fala, né, sobre isso. Por vezes a gente começa a pensar que a criança ela está querendo chamar atenção, mas na verdade não é só isso. Ela está ali experienciando, construindo conceitos, pré-conceitos, para que ela possa estruturar o seu conhecimento crítico, o seu conhecimento sobre a área. Então, acho que isso é um pouco, uma pinceladinha do que já é a resposta de como qualificar as ações, né? É espaço, é onde a criança está inserida. Eu também, na minha experiência de vida, tive a inserção em espaços musicais desde muito cedo, através da escola, participei de corais, né? Então, acho que isso tudo também é no espaço da escola que se constrói, não somente no espaço da família, né? Na casa. Há famílias que são muito musicais, como a Dulce mesmo disse, a mãe dela era regente do coral da escola, que atuava. Mas é importante que a gente saiba o quanto nós somos corresponsáveis por essa estruturação na criança e no ser humano como um todo, né?
Eu acho que isso é um pouquinho dessa reflexão, né? Mesmo não tendo a formação, eu acho que ficou muito claro na fala da Dulce, mesmo não tendo formação específica em música, nós podemos sim tecer riquíssimas reflexões e trazer isso para o contexto da nossa sala de referência. Eu acho que é isso, é tentar ler um pouquinho mais sobre tantos exemplos que a Dulce trouxe, por exemplo, aqui no município, na nossa região, né, com experiências de profissionais que estão atuando há décadas, né, na musicalização infantil. Então, trazer isso que é do nosso folclore, que é resgatar o nosso repertório musical de estado, né, do Rio Grande do Sul. Ali a Dulce trouxe o Pandorga da Lua, que hoje, né, já não está tão ativo assim, mas que é riquíssimo material. Nós encontramos, inclusive, online algumas canções. Então, tudo isso é muito importante. É o livro que fala dos ritmos gaúchos de uma Exato. forma não folclorizada, então é muito interessante também. Eu queria falar só uma coisa sobre... Só um parêntese sobre isso, desculpe. O Maninho Pinheiro também tem um grupo, acho que depois a gente pode colocar junto do chat aqui, né, trazendo essa ideia dos ritmos tradicionais gaúchos. Pode falar disso. Sobre as músicas de comando, eu vou falar fazendo uma pergunta. As músicas de comando se relacionam diretamente à nutrição, né? O que eu estou nutrindo aquela criança? E eu acho que a Bruna falou super bem disso. O que nós na escola, a ideia é que nós na formação de professores, o que nós estamos fazendo? Não sei nada de música, o que eu vou fazer? Como é que eu vou nutrir meus alunos? E aí eu pergunto para vocês, o cardápio da escola vai ser formado com comida fast food, vocês vão dar no cardápio escolar, vocês vão dar legumes, verduras, para as crianças experimentarem, conhecerem. Então, as músicas de comando entram no mesmo gesto. O objetivo da comida fast food é que todo mundo compre o McDonald's, que todo mundo coma a mesma coisa e que a gente fique nutrido. Esse é o objetivo, é vender, é consumir. E a mesma coisa com as músicas de comando. O objetivo da música de comando é deixar todas as crianças paralisadas com os corpos. A gente que é professor de sala de aula sabe que às vezes tu precisa ter uma música de comando que quer que todo mundo olhe, gente. Mas isso não é uma atividade musical. Eu estou usando um recurso para fazer com que as crianças fiquem de boca fechada todas ao mesmo tempo. Uma aula de música e uma nutrição, e aí como qualificar o trabalho do professor. Eu acho que a resposta vem da Bianca Oliveira Cardoso, quando ela fala de composição. E não uma palavra separada, uma palavra junta. Composição, esse ato de inventar. Mas composição é o ato de ter posicionamento. Porque a música exige um exercício político. O meu exercício político de escolher se eu vou dar a palavra cantada ou se eu vou dar a galinha pintadinha. É um exercício político que eu tenho. Se eu vou dar a música que a Aruna inventou, se eu vou dar a música que está o Ed Sheeran cantando. É um exercício político que se aprende pela escuta. Então, quando eu falo em qualificar, eu acho que só existe uma forma de qualificar os professores. É pegar o corpo e começar a brincar. Brincar com sons eu gostei daquela música, eu imitei e quero fazer. Era uma vez um grilo que cantava. Ele foi passear ali. Eu tenho que ter o corpo com o som. Eu tenho que cantar as músicas no meu corpo. Eu tenho que estar com o corpo em ação. Vocês me viram aqui tocando, cantando, fazendo. Então, a qualificação vem de colocar o corpo no som. E aí, habitar os 3 espaços do barulhar. Quando eu brinco com sons, eu repito uma música que as pessoas já inventaram, eu acabo inventando uma coisa que eu estou afim, e eu posso simplesmente apenas, entre aspas, apenas ouvir. E essas 3 ações, elas podem existir juntas. Eu não concordo com a Teca Alencar de Brito, nem com a Bela Lande, quando eles vão dizer que a criança primeiro explora, depois a criança expressa e depois a criança constrói. Eu sou contra isso. Isso veio de uma época que era uma época que a gente imaginava que a música é sensório-motora, depois ela é simbólica e depois ela é abstrata concreta. A criança nos mostra com a música, e os vários estudos que a Aruna tem desenvolvido sobre a questão do cérebro e a música,
tem mostrado que nós trabalhamos com os dois hemisférios ao mesmo tempo. E ela está na fronteira, porque ela mistura. Quando eu começo a tocar um ukulele, eu sou pianista, eu não sei tocar o ukulele, eu vou lá e começo a brincar com aquelas cordas e vou encontrando pela escuta o que eu quero. Né? E aí, exercício diário e contínuo de encontrar essas sonoridades que eu desejo. Então, eu acho que a única forma da qualificação é a formação inicial e continuada, mas não como discurso, como percurso. Eu aprendo uma música, eu canto aquela música, eu toco com o meu corpo aquela música, e eu estou pronta, então, depois de fazer 50 vezes a música sozinha na frente do espelho, eu comigo mesma, ou eu, que é muito melhor, né? Agora na pandemia tem que ser a gente sozinho. Mas eu com os meus amigos, eu estou pronta para chegar e compartilhar todas as músicas da música que eu desejo compartilhar com meus alunos. E fazendo um link também com o que você colocaste na fala, Dulce Marta, é estar disponível aos riscos, né? Esses riscos do barulhário. Acho que é um pouco também nesse sentido. E na fala de vocês já vêm perpassando, eu acho que ir respondendo aos poucos, muitas das questões que a gente veio tendo no chat. E uma delas é a da professora Karine Weber, que vocês, acredito que agora também já responderam um pouco, mas vou fazer caso, né, vocês queiram, a pergunta remeta a vocês a outras coisas. A pergunta dela é como fazer uma experiência musical num contexto de turma, apresentando os ritmos, sem ser apenas pela exploração dos instrumentos e descoberta de sons. Não sei se a partir dessa questão... Maravilhosa, meu Deus, repete a pergunta muito maravilhosa. Repete aí para nós dar uma Sim, vou repetir devagarinho. Como fazer uma experiência musical num contexto de turma, apresentando os ritmos, sem ser apenas pela exploração dos instrumentos e descoberta de sons? Ai, adorei a pergunta, porque eu estou agora, acabei, né, de corrigir os 170 trabalhos dos meus alunos, das disciplinas de música. E a gente agora na virtualidade é um problema, porque começa tudo isso. Todos eles querem explorar o som. Aí todo mundo bota, pegar uma canequinha e bater na canequinha. Eu acho um saco, porque qualquer pessoa sabe que bater na canequinha é interessante na primeira aula. Agora, depois da canequinha, para onde é que eu vou? Eu acho que essa pergunta nos diz de muito disso. Aí nós precisamos realmente dos músicos para nos ajudar e dos brincantes. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu quero fazer um Ijexá com meus alunos. Bom, tenho a mínima ideia do que é um Ijexá. Eu vou lá no Instagram da Dulce, que está lá o Ijexá. No conto do Ijexá está explicado que o Ijexá foi feito para homenagear um orixá chamado Oxum. O Oxum e a Ogum. A Ogum foi lá buscar o Oxum. Toda a historinha como aconteceu. Esse orixá vem do candomblé, vem de uma cultura africana que é negada aqui na ancestralidade gaúcha. E esse orixá, para servir esse orixá, tem um ritmo que ganha a música brasileira, que Gilberto Gil e Caetano Veloso espalham pela nossa música. Então, eu começo, como é que eu vou fazer essa batida? Né? Então, eu faço. Para ter o Ijexá tem que ter um agogô. Aí eu pego 2 copinhos e posso usar os copinhos, então, para fazer o que a professora já sabe, porque a professora já sabe a resposta. Eu boto 2 copinhos, boto água nos copinhos, eu aqui não posso botar agora, um copinho de um som, outro copinho de outro som, pego uma colher e vou o agogô. Não existe Ijexá sem agogô. Não existe Ijexá sem 3 tambores. O rum, o rumpi e o lé. Então, o rum faz tum, tá, tum, tum, tá, tum, tum, tá, tum, tum. Ah, vocês vão ser o tambor rum. Os outros vão ser o lé. E o outro vai ser o rumpi, que é o cara que improvisa em cima dos outros, que ele faz o que ele bem entender, desde que é em sintonia, né? Que é o cara que tem a liberdade, que é o cara que vai tocar melhor o tambor, é o cara que
domina o instrumento. Então, o que eu queria dizer com isso? Quem me ensinou esse Ijexá no corpo foi o grupo Batucatu aqui de Porto Alegre. O Batucatu é um grupo de percussão corporal que faz percussão corporal com vários ritmos. Aí eu, não, vocês têm que me fazer um Ijexá, né? Eu preciso aprender. Aí ele vai, eu posso passar para essa pessoa, o Lucas fazendo o Batucatu, ele fez em várias fases, e vou botar lá no Instagram amanhã para vocês. Aí todo mundo tem. Vou botar o Lucas fazendo do Batucatu e Ijexá, e ele gravou na casa dele os 3 tambores. E aí a gente pode cantar Emoriô, por exemplo, quer dizer, eu te vejo, né? Emoriô, Emoriô, Emorireio. Então vai ter alguém que vai cantar, outro que vai dizer a tradução do texto. Essa língua Emoriô vem lá do Yorubá. Onde é que era esse Yorubá? Hoje em dia a África não é isso. Isso é uma ancestralidade. O nosso carnaval já veio, né? Essa música negra veio pelo sopapo, começou na ancestralidade, foi para o carnaval e hoje vive na contemporaneidade. E eu quero tocar uma música aqui, que diz assim, ó. Como é que é? É uma canção de ninar que o Giba Giba ensinou para nós, para falar justamente dessa música negra, né, que está adormecida, que foi esquecida. Ele fez um movimento lá na cidade de Pelotas, que foi o Cabumbu, onde ele distribuiu 40 supapos, que é o único tambor que é tradicionalmente gaúcho, distribuiu supapos para músicos, quando ele se deu conta que os músicos não sabiam o que era um supapo. Agora me fugiu a música. São Benedito, Rogai, meu Deus do céu. Bom, eu me esqueci, também deu um branco, eu fiquei me lembrando. Vou tocar outra, daqui a pouco eu vou me lembrar. Ele vai fazer, o tambor está batendo, sabe? Só um pouquinho, deixa eu cantar, eu vou cantar essa aqui, ó. O supapo. Hoje o supapo está batendo aqui, lá. Ontem o supapo foi batido lá. Hoje o supapo está batendo aqui. Nascimento, segura o homem, e o homem quer brigar. Nascimento, segura o homem. Isso aqui é o cavalinho, né? Que a gente usa, né? Que o homem quer brigar. Mas é de Nossa Senhora, Aruê, Aruê, São Benedito, livrai-nos desta hora. Me esqueci a música. Mas é uma canção de ninar que o Giba Giba faz, que ele fala, ele chama o São Benedito para dizer para São Benedito, por favor, me ajuda a fazer essas pessoas não esquecerem que o negro existe no Rio Grande do Sul, né? E aí ele canta o supapo, ele vem com essa música do supapo, e aí ele vai cantando todas as outras músicas dele, que aí acabei me lembrando de outra que eu esqueci. Mas eu acho que a pergunta da professora é muito importante. E eu acho que nós, músicos, estamos falhando demais, porque a gente precisa compartilhar mais essas experiências. Os professores, principalmente na IP, que são professores, assim, de uma qualidade fantástica, eu até fico com muita medo de falar para eles, que são professores que tiveram palestrantes, como a Júlia Formosinha, da Formação em Contexto, que tiveram palestrantes como vários meus colegas maravilhosos. Eu fico até nervosa e eu acho que essa pergunta é uma chamada, uma puxada de orelhas para a nossa produção, que não está conseguindo chegar no chão da escola. Vocês já entenderam tudo que está escrito? É bom, como é que eu saio da paisagem sonora e da exploração dos objetos, né? E eu quero dizer que eu estou fazendo a minha parte. Vou botar lá E se vocês quiserem, toda semana tem 2 exemplos, 2 vidas. E esse ano eu fiquei muito feliz, porque a gente fez o Ijexá aqui numa escola, as professoras diziam para as crianças para rezar para Papai do Céu para acabar a pandemia. E eu fiquei muito chateada com isso, porque nós estávamos na escola laica, né, e pública, que não tem a religiosidade, e que existia muito preconceito com toda a cultura negra. Então a gente foi estudar os orixás, fomos estudar o Ijexá, e aí a gente foi descobrindo também
e teve um festival no Rio Montreux Jazz Festival esse ano, onde teve uma orquestra do Leiters, e nessa orquestra era só tambores e metais, como é no funk, né? O funk é só bateria e metais, o funk tradicional, não o funk bagaceiro que a gente acha que é o funk, né? O funk oficial, o funk é a música maravilhosa, dançante que existe, que foi feita na década de 60 e que, infelizmente, a gente ouve só o errado, mas tudo bem. E aí, na frente deles, estavam todos esses tambores do Ijexá que nós tínhamos aprendido. Então, se eu não tivesse aprendido a tocar o Ijexá esse ano, que eu aprendi na pandemia, não sabia tocar também, eu jamais teria reconhecido naquela orquestra esses instrumentos e, inclusive, a gente entrevistou o Gabi Guedes, ele tocou com a gente, está tocando no nosso Instagram, e o Gabi Guedes é a pessoa mais importante do Ijexá do Brasil. E eu telefonei para ele porque eu gostei dos vídeos dele na internet, né? Eu nem imaginava que o cara é o mais bambambam do bambambam. Então, eu fiquei muito feliz de saber que nós, no Brasil, temos tantos músicos, e eu sou da música, vocês não têm que conhecer o Gabi Guedes, mas eu teria a obrigação de conhecer. Então, o que eu quero dizer para essa professora é o seguinte, nós conhecemos ainda pouco, tá? Mas a gente está na luta e estamos de mão dadas com vocês. Eu vou postar lá o Batucatu fazendo Ijexá, e chega na frente do espelho e manda ver que é bem fácil de fazer. Professora Dulce Marta, eu queria dizer que estamos todos aqui juntos para conhecer e construir conhecimento junto, assim como cada pessoa que vem nos nossos webinários para nós é uma alegria poder estar, ouvir e poder dialogar, né? E a partir disso a gente vai construindo junto conhecimento, tanto nós quanto vocês que estão conosco também, né? E aí, tem uma pergunta aqui que eu acredito que talvez a Aruna seja mais direcionada à Aruna nesse momento, e talvez, enquanto a Aruna pode ir respondendo, você lembre, professora Dulce Marta, da canção, né, para compartilhar conosco. Sim. A Lisiane Fagundes Pozobon pergunta: a criança, ao demonstrar sentimentos, ao ouvir música, pode ser reflexo de quando estava na barriga, captando os sentimentos da mãe ao ouvir certo tipo de música? Se a mãe ficava feliz ou não? Pergunta fantástica, né, Cláudia? Nos faz pensar muito sobre as experiências que temos vivido. Não necessariamente, Nisiane, não necessariamente. O que pode acontecer, sim, por vezes seria importante, eu não sei em qual situação isso se deu, se foi no ambiente familiar, e aí na tua experiência como mãe, ou enfim, como professora, mas há diversas situações. No caso, se nós conseguimos conversar com a mãe e entender se ela em algum momento vivenciou algo, né, durante a gestação, que pode remeter a este tipo de vinculação do bebê, porque sim, é possível, né, que a criança ela tenha experiências específicas com algum repertório e isso a comova, né, que desencadeie um sentimento de consternação com relação à canção, ou simplesmente ao ouvir esta canção, ou, enfim, um ritmo específico, a criança desencadeie este sentimento, né? Essa emoção. Então, a música passaria para ela neste momento, e aí a gente fala um pouco relacionando as questões da neurociência, as áreas do cérebro em que momentaneamente a música vai desencadeando movimentação e atrelando, né, a audição da música ao sentimento, às suas emoções, e aí sim é possível que ela se emocione por apreciá-la naquele momento, numa condição que a deixa consternada, emotiva, chorando ou muito feliz, porque isso também é possível. Então, as duas possibilidades são possíveis, não necessariamente, mas sim é possível. Então,
tenderia a ser necessário conversar com a mãe, com a família, com aquelas pessoas adultas que estiveram ao redor da mãe naquele período, um período também de pesquisa com relação às questões emocionais. Então, tudo que acontece com a criança bem pequena, a gente precisa ter esse amparo, essa conexão com a família, né? Por isso, essa corresponsabilidade entre família e escola. A gente anda sempre junto para saber, para entender das emoções também nesse momento, em situações como essa. Enquanto pensando um pouco nessa relação, e algo que a Dulce trouxe muito na fala, Cláudia, eu vou passar um pouquinho para outra questão, que me remeteu quando a Dulce trouxe a ideia da composição, né? E aí ficou um pouco assim, como compor com os bebês, né? E aí um dos exemplos que nós podemos trazer daquelas composições que os pais, que a família, ou quem represente esta função para aquele bebê, compôs alguma canção para aquele bebê, seja lá antes do nascimento dela, né? Ou durante o seu nascimento, ou pensando naquele bebê que estava imaginando, já compôs uma canção. Então, tudo isso pode ser atrelado a uma composição para aquele bebê. Ainda dentro do sentido de composição, nós podemos improvisar, fazer pequenas improvisações a partir daquilo que a criança, que o bebê tem interesse. Por exemplo, quando começa a descobrir o pezinho, né? E aí cria frases musicadas que fazem com que a gente brinque musicalmente com o bebê através daquele interesse dele, seja do narizinho, seja do pé, e o braço, e a cabeça. Então, são músicas que a gente vai compondo, ou frases que a gente vai musicalizando para chamar a atenção da criança e para interagir com ela diretamente. Espero ter respondido a Lisiane. Acredito que sim. Temos duas questões que eu vou fazer as duas, porque eu acredito que podem... uma mais voltada a esse momento que temos vivido agora, e a outra mais voltada à formação, mas eu acredito que nesse momento as duas se podem uma levar a outra, né? Mas a Ana Paula Rampelotto pergunta como podemos usar a música nesse momento remoto, considerando as diferentes realidades e contextos que as crianças vivem. E a Daliana Loeffler pergunta quais são os desafios na formação de professores, especialmente dos pedagogos, para a educação musical. Não sei quem de vocês quer começar. Enfim, eu acho que a Ana Paula, né, considerando assim as diferentes realidades e contextos, eu vou trazer um exemplo que a Dulce, enfim, passou por diferentes vezes na sua fala também, do como experienciar a música, né? Agora mesmo respondendo a uma das questões sobre, eu acho que da Karine, sobre os ritmos, né? Acho que é um pouco desse exemplo. A gente tem que pensar no como a Dulce falou, em nos desafiar, né? Em como propor de diferentes formas esse trabalho musical com as crianças que estão lá em casa, que por vezes só tem o celular, né, para se conectar conosco. Mas um dos exemplos é como ampliar esse repertório para além de pegar um CD ou uma canção pronta e falar sobre ela, né? Eu acho que é tentar fazer com que a criança jogue com os sons, brinque, experimente. Então, promover essa curiosidade para que a criança procure no espaço onde ela habita ou onde ela vai passear no final de semana, talvez um espaço ao ar livre, para que ela junte pedrinhas, folhas diferentes, folhas secas, folhas verdes, e que ela explore isso e promova sons, promova experiências. Então, acho que a Dulce também pode complementar um pouco disso, né, Dulce, de como ampliar, como promover esse trabalho musical com as crianças neste momento, né, e diante também desses desafios das diferenças, né, que se colocam. Eu vejo a Daliana
né? Quais são os desafios na formação de professores, especialmente dos pedagogos para a educação musical? Eu acho que os desafios são grandes. E os desafios são os mesmos gerais, né? O conceito de infância, o conceito de professor, que é o mediador, o conceito de protagonista, do professor construir a sua docência, que também se espraia pela parte da música, né? E o conceito, especialmente, de que mundo eu quero construir. E aí, o grande desafio, a pergunta é bem complexa, daria toda uma outra live, mas é as pessoas entenderem que o senso comum acha que a música ela não serve para nada. E na nossa sociedade capitalista, né, tudo que eu for dar eu tenho que utilizar. Então, eu só dou professora música com mensagem, porque tem que ter uma mensagem. Né? E a Aruna fala, eu acho que nós temos que entender que a gente tem que sair, né, desse espaço que está comandando os pedagogos, que é o apostilamento, que é a palavra certa, a música correta, porque a música é uma necessidade, como a comida. Eu tenho necessidade de movimentar, eu tenho necessidade de explorar vários tipos de música durante a minha vida. E o professor tem o dever e a obrigação de não cantar Escravos de Jó dos 0 anos até os 7, porque as pessoas odeiam realmente Escravos de Jó. Existem tantos milhões de músicas. Ou só fui morar numa casinha, só a borboletinha. Essas músicas sobrevivem, a borboletinha, porque ela diz de coisas muito importantes para a produção sonora. Fui morar numa casinha, infestada de cupim, pim, pim, saiu de lá, lá. Por que essa música vive na escola? Porque ela diz, toda criança, quando está aprendendo a cantar, a primeira coisa que a criança canta são finais de frase com palavras repetidas. É a primeira coisa que ela canta. Então, a criança não canta né? Ela vai poder ter o tempo para fazer aquilo. Então, essas músicas não sobrevivem por acaso, elas sobrevivem porque são importantes. E a gente pode brincar com outras músicas que tenham essa mesma característica, né? E o repertório é muito grande, né? Macaco pisa o milho, plom, plom, plom. No pulão da sapucaia, plom, plom, plom. Aqui eu tenho uma repetição no final da frase. Ele vive, ele dança, plom, plom, plom. Na rabo da sua saia, plom, plom, plom. Eu estou ampliando o repertório. Porque eu vejo na música que parece que todos os dias eles contam o chapeuzinho vermelho e mudam a cor do chapéu, mas a história é a mesma. Então, às vezes, isso... Por quê? Porque a gente não está conseguindo conhecer os outros. Nos proporcionou uma coisa maravilhosa, que foi o Musicar, Festival de Música, né, que teve com a Bebel coordenou lá no Rio, que foi um festival que durou 1 mês e meio. E nesse festival a gente conheceu muitos músicos que a gente não conheceu. Então, teve podcast, teve show, teve palestras, teve oficinas para as crianças, oficinas para os pais. Então, eu acho que ele mostrou um pouquinho desse Brasil que ainda está desconhecido. E mostrou como eles, do Rio de Janeiro, não sabem nada da música que a gente faz para crianças aqui no Sul, que nós não tivemos nenhuma representação gaúcha. E era algo feito pelo MEC, algo feito pelo Banco do Brasil, e era para pontuar todas as regiões do Brasil. Mas é um trabalho bonito que vai sair do ar agora no final do mês. Baixem lá os vídeos, é um modo de aprender que foi fantástico. Musicar, Festival de Música Infantil. A Bebel que criou, que ela criou um verbo musicar. Assim como eu criei cientificamente o meu verbo barulhar, que é para dizer que é importante brincar com os sons e que a brincadeira é indeterminada, ela criou o musicar, que é para dizer que é importante a gente consumir música de qualidade e fazer música para criança. Então, ela vai trabalhar com tudo isso. E aí eu acho que o grande desafio, Galiana, que eu tenho encontrado, eu não encontrei nunca nenhum professor que não quisesse brincar comigo. Nenhuma criança, nenhuma família.
Eu acho que o grande desafio que nós temos pela frente é darmos as mãos. Darmos as mãos no sentido professores, né? E no sentido professores de música e professores de escola, que eu acho que nós estamos muito separados. Nós só existimos porque vocês estão na escola. E eu acho que essa unidade, professor, sem separar, esse é professor de música, aquele é professor pedagogo. Eu acho que está faltando um pouco nós poder brincar com essas barreiras e deixar elas, deixá-las, né, ao léu. Eu me lembrei da música, eu acho que eu posso tocar para acabar, não sei, tem mais alguma pergunta ainda? Na verdade, eu mesma tenho uma pergunta para vocês, que eu, né, fui deixando as perguntas do nosso público inicialmente, e ouvindo vocês, e já quando nós pensamos, né, esse momento hoje dessa webinar, porque eu queria compartilhar com vocês um pouco como que eu estou vendo a música, né, nesse momento, assim, e a partir disso ouvir vocês um pouco também, porque e a música, para mim, eu vejo ela muito como transversal, porque quando me vem a música, logo me vem a dança, essa corporeidade e as possibilidades, eu vejo possibilidade da música numa contação de histórias, na poesia, na pintura, na escultura, em todas as outras formas de arte, né? E aí eu queria ouvir um pouco de vocês nesse sentido, assim, qual o papel que vocês, como pesquisadoras na área, enfim, qual que vocês veem ou gostariam de ver da música e da arte como um todo, assim, na educação infantil? Tá, eu quero fazer uma pergunta ali para Ana. Não. Como utilizar a música como instrumento de auxílio no ensino remoto sem recorte? Eu não entendi esse outro viés. Gostaria de responder isso, gente, porque, olha, passei o semestre estudando isso, eu acho que é importante compartilhar algumas questões com vocês. Eu só não entendi, Ana, se tu pudesse dizer sem recorrer a alguma outra coisa, não sei o que seria ali. Sobre a tua pergunta, né, eu vou ter que te dizer, assim, sinceramente, para mim a música não é transversal, ela é central. Né? Porque eu sou professora de música, para mim a música é a coisa mais importante do mundo. Eu acho que o mundo começa pela música, a gente nasce nascendo, a gente nasce chorando, que é musical, a gente se comunica cantando, porque a mãe sabe que o bebê está chorando porque está de cocô, porque está dengoso, porque tem dor de barriga, pela música. E eu acho que nós construímos toda uma oralidade que é, na nossa brasilidade, recados, uma colcha de recados, como vai dizer os mitos de tudo. Então, para mim, tudo é música, tudo é som, porque assim eu vejo a vida do ser humano. E o que a pandemia me ensinou é que eu não estou errada, porque todo mundo abre a sua janela e quer tocar uma música para os outros. A gente está tendo a Semana dos Museus agora aqui, todo mundo vai botar uma tela e tocar uma música aqui no meu prédio. Então, ou seja, nós estamos em música, porque a música tem algo que é a ressonância. E a ressonância é o som do sentido e não o sentido. O som do sentido é o seguinte, isso aqui, ó, é um som agudo, é a nota Ré, é a escala de Ré maior. Ela não diz uma gramática, ela faz a gramática. E eu acho que quando eu estou falando dessa ressonância que toca o outro, que é o som do sentido, o som da minha voz, o som da voz da Aruna, o som dos nossos alunos, que estão conosco todos os dias, conforme o jeito que o meu aluno chega caminhando na sala, eu sei como ele está pela sonoridade dele. As minhas filhas, eu botava o ouvido na barriga e sabia o que elas tinham comido de mal ou não, conforme o som que estava ali. Então, eu tenho essa relação com o som, e não só eu, todas as pessoas têm uma relação com o som, ou mais ou menos, mas têm uma relação com coisas que fazem sentido para elas. Então, eu acho que a vida das crianças, nos começos linguageiros, o som, ele é o primeiro. Então, o som é prioridade. Mas o senso comum diz para eles que a matemática e o português são mais importantes. Em 1 ano, eles aprendem a falar a língua portuguesa. Como vai dizer o Caetano, minha pátria é minha língua, né? Vamos
deixar falar a Luís de Camões, vamos deixar minha pátria. Eu sou pátria, não quero pátria, quero mátria. Aquelas brincadeiras que ele vai fazendo, né, na música Língua, ele vai recorrendo a essas perguntas. Quando nós nascemos, nós temos uma língua, que ela está ali. Para mim, me apropriar da linguagem, para mim aprender a falar, eu preciso ouvir outra pessoa falar. Então, para mim ser musical, eu preciso ouvir alguém. Para mim gostar de histórias, eu preciso de alguém que tivesse me contado. Eu preciso ter alguém que tivesse me pego no colo e brincado comigo. E aquela sensação ter sido legal. Se a gente vai pensar nos campos de concentração, o Hitler tocava determinada música sempre que houvesse um fuzilamento. Então, quando ouvia-se aquela música, ninguém estava feliz, porque sabia que acontecia um fuzilamento. Então, eu vejo que muitas vezes no cotidiano da escola, nós não conseguimos suportar o tempo que é da música e a escuta. Porque a música, ela serve. A única coisa, ela não é utilitária, ela não tem benefício algum. Ela serve para ensinar a escutar e para ensinar a criar. E ensinar a criar é um ato político, é um ato de tomar decisões. Se hoje nós temos o Bolsonaro aí, se hoje nós temos as igrejas determinando e apostilando jeitos de ser e fazer, é porque a experiência foi tratada como pergunta daquela professora, bateção. E quando eu falo para explorar uma xícara, não é fazer bateção e depois acabou a exploração, a professora bota tudo no lixo porque não aguenta aquilo também. É eu realmente ter um espaço onde eu possa ouvir a voz da criança, ouvir as sonoridades e com elas compor mundos. Com as palavras que as crianças falam, eu posso compor histórias. Com os sons e os gestos poéticos que cada um de nós produz, porque está com o outro, nós compartilhamos vidas. E vida, como diz o Tom Jobim, a gente leva da vida, a vida a gente leva. Então, eu não posso concordar contigo, porque para mim a música não é transversal, ela é central, ela é o jeito de eu chegar, porque é a única coisa que eu sei, né? É a única coisa que eu sei, a música, eu não sei mais nada, mas a música me faz visitar tantos territórios e acho que é por isso que eu não abandono ela. Então, eu não poderia dizer para ti que ela é transversal, eu diria que ela é central. E eu acho que o humano tem duas questões importantes, que é ser humano. E aí essa música, né, Aruê, Morada das Almas, né, que o Giba vai nos ensinar, ele vai dizer justamente desse humano. Neste mato tem folha, tem rosário de Nossa Senhora, Aruê, Aruê, São Benedito, São Benedito, livrai-me nesta hora. Hoje o tambor, aí começa o canto, ou seja, tocar a pele do tambor é tocar a mão do outro, para tocar a nossa alma, que decide fazer sentido. E eu acho que a escola de vocês, 31 anos de uma caminhada encantadora, eu adoraria que a URGS tivesse uma creche fantástica, como a de vocês, com professores tão bem formados como os de vocês. Então, eu gostaria muito, assim, de dizer que eu também queria que a música fosse algo central nessa escola, e no que eu vi, ela era. Nas experiências que eu vivi com vocês, ela foi central. E eu vou sempre dizer que a música é mais importante que as outras disciplinas. Os meus alunos dizem, professora, eu não vou poder vir na sua aula, minha aula é mais importante, porque a gente leva da vida os amores que a gente tem. Então, a música eu não vivo para tocar, eu toco para viver. Então, eu acho que tocar para viver é diferente de viver para tocar. Se eu não toco, eu não consigo viver. Então, eu não posso responder de outra forma essa pergunta. Não, eu acho que é uma forma de visualizar, né? Mas agora, te ouvindo, eu mudei um pouco essa imagem, porque quando eu penso, eu faço muito uma imagem mental e
Agora a minha imagem mental mudou um pouco de algo que talvez perpassasse em espiral, enfim, em algo que perpassasse como uma forma mais circular, tendo mais como uma teia. E eu acho que é um pouco nesse sentido, assim, por isso que eu falo tanto que esse momento, essas webinars foram um processo de construção, tanto para quem ouve, quanto para quem está aqui, né, conversando na tela, como quem está nos bastidores, como quem está nos assistindo. Aruna, não sei se tu... Só para complementar um pouquinho. São lindas. Oi, Dulce. Essas perguntas que no chat. Eu tenho problema, gente, eu tenho 55 anos, eu tenho essa coisa de tocar, então, a menina pergunta na pandemia, meu grande desespero foi tocar e chegar. Aí depois de vencer os 32 segundos de delay, né, que tudo que tu toca aqui, vocês veem 32 segundos depois, né? Então, quando tu tá trifeliz aqui, vocês vão estar um sorriso 32 segundos depois, que é chato, né? É tipo aquela pessoa que ri depois, né? Ri atrasado. Então, a gente teve que se acostumar com isso na pandemia, inventar outras formas de ser. E eu acho que, respondendo a pergunta da menina que fez ali, na boca, não sei, para mim, eu estou com Carlos Sclia. Eu disse que na pandemia importa menos a minha plataforma de conectividade, a minha plataforma de comunicabilidade e muito mais o que eu quero dizer. E a nossa pesquisa nessas 3 escolas mostrou que o que deu resultado foi o WhatsApp. Foi essa familiaridade que tu já tinha com o aluno e o vínculo que tu continuou mantendo pelo WhatsApp. Que é ruim, que é horroroso, que o som é chato, 1000 coisas. A gente comprou plataformas maravilhosas para trabalhar com música com as crianças e com os professores e eles não curtiram se entregar a novidade, que era encarar uma plataforma que não seja o YouTube, que não seja o Zoom, que não seja o Meet. Então, aí a gente se dá conta que compor, composição e a música ensina a justamente a gente querer aprender outras coisas. E aí eu vou me lembrar na universidade, eu entrei muito cedo na universidade, com 17 anos, eles escolheram 5 músicos para aprenderem uma linguagem de computação. E eu fui fazer, eu gostava de computação, e aí eu fui uma das pessoas, né? E aí o que eles provaram? Que as pessoas que não sabiam computação, mas que não tinham medo de errar, né? Como os músicos, no caso, porque a gente erra todo dia na aula e o professor manda para casa, não sabe disso. Tu toca 50.000 vezes a música e tu chega lá e eles dizem que tá no lixo a aula e tu volta para casa para chorar, né? Chorar nada, tocar mais 50.000 e voltar depois, né? Então, o resultado da pesquisa feita pela Alerta Adultos na época, na década de 80, 82, 83 ou 4, foi justamente isso, né? Que as pessoas que entendiam computação, entendiam tanto da computação, que tinham dificuldade para se arriscar a fazer de outra forma. E eu acho que nós, professores, quem sabe o grande desafio que a pandemia está nos colocando é esse professor criador, né? O que eu quero, o que eu tenho para dizer, né? O que eu quero, o que é mais importante. E eu acho que a IP faz isso muito bem. Pelo menos, assim, as lives que eu assisti, consegui assistir quase todas. Muitas delas depois da meia-noite, mas eu consegui. Eu amei. Vive, querida Cassiane, minha linda colega, parabéns por essa direção maravilhosa, pelos livros produzidos, pelo material. E as alunas, assim, se derretem por esse material, por esse exemplo que vocês são no nosso Rio Grande do Sul e no nosso Brasil. Mas estamos da hora, Cláudia. Somente assim, o desejo, né, de que continue essa proposta, porque é muito valiosa, ganhamos todas. Agradecer, né, o cuidado que vocês tiveram, né, na tua Kibira, Cláudia, mas também a Vivian, a Camila, a Viviane, as demais professoras, os colegas que atuam na IP Amarelo. É sempre um imenso prazer, um sentimento de gratidão por lembrarem, né, dessa centralidade da música, porque eu acho que é isso, né, Dulce, quando nós estamos aqui
compondo esse webinário justamente porque a IP acredita, né, na possibilidade da música como campo de experiência, como ciência, como área do conhecimento, né, e não como um meio para, como um instrumento para outras áreas, né, mas em si o seu valor e toda a sua potência no universo da criança, nas infâncias. Né? Eu acho que é isso. Agradecer a vocês pela oportunidade. Um forte abraço a todos. Eu quero agradecer. Nós que agradecemos. Eu quero agradecer a Aruna primeiro, assim, de ter aceitado o desafio de colaborar comigo, me ensinar mais sobre música e bebês, que é sempre uma delícia estar junto. Eu quero também dizer que cada pedacinho, assim, quando eu estou falando, que eu estou me lembrando da porta de entrada do IP Amarelo, daquilo que eu vi ali, que eu vivi. Eu adorei ter passado uma tarde lá no IP Amarelo, e me encontrando com aquelas professoras tão dedicadas e com um trabalho tão bonito para compartilhar, vendo as crianças, estando com as crianças. E eu queria dizer, assim, agradecer o pessoal de Santa Maria pela inovação que representam e pelo que têm feito, mas especialmente agradecer o pessoal que está nos escutando, assim, e fazendo essas perguntas que nos fazem pensar cada vez mais. E nos fazem tomar outras caminhadas e outros riscos. E dizer também, assim, que a gente vai fazendo o caminho ao caminhar, mas não esqueçam que a música é mais importante que tudo, que ela vai tocar o sentido que é viver. E viver não se conta, se vive. Então, eu acho que quem vive sabe que música, sonoridade, não se separa de musicalidade, não se separa do humano. Que nós... Não fui eu que inventei a música. Quando eu peço meus instrumentos lá na faculdade, eu digo, não fui eu que inventei. Eu quero meu piano, não fui eu que inventei a música. Nós não inventamos a música, né? Vocês têm que entender, gente, uma coisa importante, que o ensino de música veio depois. Todas as pessoas fazem música. E o ensino chegou tardiamente, né? Era tão comum todo mundo tocar, e o ensino veio muito mais tarde. Quem sabe por isso a gente até hoje está pensando em formas. E tem uma pergunta ali sobre a questão da anotação musical. É a coisa mais fácil do mundo. Ensinar a ler e escrever música se a pessoa toca, se a pessoa brincou com o som. Eu, aqui em Porto Alegre, eu sou bem conhecida como alfabetizadora de músicos populares, porque uma pessoa que já toca percussão, ele já sabe o que é ritmo. Já sabe o que é um bom, essa música que tu vai escrever em 4, em 2, a pessoa entendeu a matemática da música, a ciência da música. Mas aquele que não tem a música consigo, dentro do seu corpo, tatuada nas suas veias, essa leva muito tempo para decodificar. Né? É a mesma coisa que a fala e a brincadeira. Eu preciso ser brincante. E aí, então, as perguntas começam a vir. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a toda a equipe do IP Amarelo que vive na minha caminhada, especialmente pelos trabalhos que eu leio e compartilho com vocês. E agora no YouTube ficou mais fácil, né? Nós ficamos mais pertinho. Nós que agradecemos pela disponibilidade, pelo compartilhar, né, desses conhecimentos de vocês, professora Dulcimarta, professora Aruna. Penso que encerramos com louvor esse conjunto de momentos formativos em comemoração aos nossos 31 anos da Unidade de Educação Infantil IP Amarelo. E gostaria de agradecer também a quem ficou conosco, né, até esse momento. Passamos um pouquinho do nosso tempo previsto, mas foi por um bom motivo, né? E gostaria, então, de finalizar dizendo que foi um momento muito importante para todos nós e agradecer e desejar que nos encontremos em outros momentos de forma presencial também. Muito obrigada a todos e todas. Tchau, tchau.